um abraço para toda a família Canção Nova. É isso aí, olha, nós estamos na reta final, porque no próximo final de semana, 12 e 13, tem um aprofundamento Famílias em Ordem de Batalha. Esse aprofundamento ele é virtual, você pode participar de onde você estiver, acompanhando pelo seu celular, pelo computador, mas tem que fazer a inscrição hoje, a inscrição antes. Então corre, porque essa semana é a última semana para inscrição no site sãopaulo.cançãonova.com. Vai ter presença do professor Felipe Aquino, padre Roger Luiz, Eliana Ribeiro, doutora Filó e padre Diogo Albuquerque. Faça sua inscrição o quanto antes, garanta sua vaga. Bom, hoje, 7 de setembro, feriado, né, dia da independência do Brasil, Série Notícias chegando até sua casa com imagens ao vivo do Parque da Independência, direto da capital paulista. E agora são 9 horas e 31 minutos. Daqui a pouco você confere a previsão do tempo e nossos repórteres te mostram como estão as comemorações nesse feriado. Aqui em São Paulo, às margens do Riacho de Ipiranga, o Parque da Independência está fechado, mas tem programação virtual. Em Brasília, a cerimônia promete ser mais enxuta e deve ter hasteamento da bandeira nacional e uma breve apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Vamos falar também sobre prevenção ao suicídio, numa conversa ao vivo com o padre Lício Vale. E direto do sul do Brasil, a devoção a Nossa Senhora de Caravaggio. E de Roma, Lísia Costa traz as atividades do Papa Francisco. Tem puxão de orelha do Papa para os fofoqueiros. E a expectativa para a nova encíclica Todos Irmãos, que vai ser publicada no dia de São Francisco de Assis. Essas e outras notícias você confere daqui 2 minutos. São 9h34 agora e aqui na Canção Nova você fica mais perto do Papa. Por isso vamos começar a nossa edição do CN Notícias conversando ao vivo com a Lísia Costa, direto de Roma. O Papa Francisco pediu para eliminar a fofoca. Ele pediu esse esforço de todos, né, Lísia? Olá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Isso mesmo, uma grande exortação do Papa Francisco para todos nós. Ele disse que nós devemos eliminar essa mania de fofocar, de falar uns dos outros, falar mal uns dos outros. Ele disse que é uma grande tentação que acontece, principalmente entre nós, quando a gente vê a falha, o erro, o deslize de uma outra pessoa, nós corremos para contar para outra aquela situação ao invés de falar diretamente e resolver aquele problema. Ele disse que a fofoca é uma peste considerada até maior do que o Covid-19. Pediu esse grande alerta e um esforço de todos nós de evitarmos a fofoca. Esse comentário do Papa foi dentro do contexto do Evangelho deste domingo, em que Jesus orienta a correção fraterna. O Papa Francisco destacou que Jesus nos ensina o caminho certo para não cair nessa tentação da fofoca. Se você vê o erro de alguém, ao invés de falar com outra pessoa, chamar primeiro essa pessoa no individual, não expor em praça pública, disse o Papa, tentar corrigi-la. Se ela não aceitar, chama outras 2 ou 3 pessoas. Se mesmo assim não aceitar, pede a ajuda da igreja. E se no fim das contas, o Papa disse, essa pessoa não quiser ouvir até uma instituição maior, é o caso de levar para o coração de Deus, silenciar, rezar por essa pessoa, mas jamais fofocar, jamais fazer desse ato, daquilo que você sabe, do erro do outro, o motivo de uma fofoca, principalmente porque na correção fraterna o Papa destacou que o princípio de tudo é apresentar a misericórdia de Deus, o amor de Deus, ou seja, você ama a pessoa quando você corrige ela individualmente, ou mesmo quando chama ajuda, pede a ajuda de alguém, para manifestar o amor de Deus e a preocupação de Deus, que nos quer sempre bem, nos quer no caminho certo. Ótimos ensinamentos, né, Lísia, para a gente colocar em prática, tentar aí esse crescimento na nossa vida de fraternidade, como você falou. E ainda falando sobre esse tema da fraternidade, o Papa Francisco vai publicar uma nova encíclica. Então conta pra gente aí quando deve acontecer e qual deve ser o conteúdo desse documento. Rodrigo, mais uma vez a gente começa a semana com essa boa notícia, com uma boa notícia. O Papa Francisco vai publicar no dia 3 de outubro, ele vai assinar essa nova encíclica no dia 3 de outubro, véspera da festa de São Francisco de Assis. Ele vai até a cidade de Assis, a basílica dedicada a este santo, para publicar essa encíclica que ganhou o nome Todos Irmãos. Ele fala justamente sobre a fraternidade e a amizade social.
um tema também que ele sempre traz, coloca em evidência. Há um ano e pouco ele também trabalhou isso junto com outras religiões, com os muçulmanos, quando assinou a Carta sobre a Fraternidade, pedindo essa unidade entre as pessoas. Também nesse período de pandemia, o Papa destaca muito a necessidade de nos sentirmos irmãos, partes uns dos outros, ou seja, um documento que a gente já vive uma expectativa da chegada dele, mas a gente fica nesse aguardo acompanhando, porque no dia 3 de outubro ele vai assinar esse documento lá em Assis e vai nos dar essa possibilidade, mais uma vez, aprender um pouco mais sobre a fraternidade e sobre esse sentimento que nós precisamos cultivar de sermos todos irmãos. Só para lembrar, o Papa Francisco, essa é a terceira encíclica dele, a primeira foi em 2013, logo no início do pontificado, Lumen Fidei. Ele escreveu junto com o Bento XVI, ou seja, encerrou um documento já iniciado pelo Bento XVI, e depois ele publicou Laudato Si, em 2015, sobre o meio ambiente. Também nessa encíclica falou tanto de Francisco de Assis, todo o ensinamento que ele nos deixou. Ficamos nessa expectativa, Rodrigo. Tá joia, Lísia, muito obrigado. E a Lísia não deixa passar nada não, viu, gente? Todas as informações ela traz aqui pra gente no CN Notícias. Falando agora das comemorações do dia 7 de setembro, nós vamos lá para Brasília. Esse ano a programação está mais enxuta, né, Otávio? Então conta pra gente como está a programação aí em Brasília. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. Desde a redemocratização ali da Constituição de 1988, a gente não tem o tradicional desfile de 7 de setembro, como a gente já é acostumado, né? Como a gente já conhece. Então, esse ano vai ser um evento menor aqui no Palácio da Alvorada. A gente já está aqui no Palácio da Alvorada. O evento acabou de começar, o presidente acabou de chegar. Então, vai ser um evento mais enxuto, mas vai contar com a presença dos ministros. O presidente também deve falar e a Esquadrilha da Fumaça também vai se apresentar. A informação também é que para amanhã, às 20 horas, está marcado aí um pronunciamento do presidente, onde ele deve falar à nação sobre a importância, né, do dia de hoje e também alguns outros recados que o presidente deve dar amanhã às 8 horas. Esse é um aviso que aconteceu agora pela manhã aqui em Brasília. Tá bem, Otávio, obrigado aí pelas informações, um bom trabalho para você, né? O dia vai ser corrido para você hoje. Olha, vamos falar da previsão do tempo? Uma massa de ar seco continua atuando forte em praticamente todo o Brasil. Veja a previsão do tempo para essa segunda-feira. Céu encoberto e chuva frequente em grande parte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Faz sol e não chove nos demais locais da região sul. No sudeste, dia nublado no litoral de São Paulo. Não chove e faz sol no Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Espírito Santo. O tempo segue firme no centro-oeste nesta segunda-feira. O sol predomina e não há previsão de chuva na região. No norte, sol forte em Rondônia, Amazonas, Pará e no Tocantins. Dia ensolarado com pancadas de chuva entre a tarde e a noite nos outros estados. Já no Nordeste, o tempo fica mais instável no litoral baiano, com chuva em alguns momentos do dia. Em Sergipe e Alagoas, chove de forma passageira. Sol forte nos outros locais da região. Em São Paulo, as temperaturas hoje devem ficar entre 17 e 30 graus. E a seguir tem informações ao vivo do Parque da Independência com a Danusa Rego, que está acompanhando tudo lá, né, Danusa? Pois é, Rodrigo, estou aqui em frente ao Parque da Independência. O parque está fechado, mas a festa vai ser em ambiente digital. A gente volta já com mais informações. O Museu do Ipiranga é um símbolo histórico nacional. É um marco junto ao Riacho do Ipiranga, onde Dom Pedro I declarou o Brasil independente de Portugal em 1822. A Danusa Rego está por lá e nos traz mais detalhes. Oi, Danusa. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, eu falo diretamente daqui da frente do Museu da Independência, onde está o Museu do Ipiranga, ou melhor, do Parque da Independência, onde está o Museu do Ipiranga. Como você disse, essa região assinala justamente onde Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Bom, por conta da epidemia, da pandemia, Rodrigo, o parque está fechado.
hoje, né, feriado, ele está abrindo somente de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 5 da manhã às 8 da noite. E conforme o governador do estado de São Paulo, João Dória, informou na última sexta-feira, hoje não ocorrerão os tradicionais desfiles de 7 de setembro, por conta de um acordo entre as forças de segurança do estado e dos municípios com o Comando Militar do Leste das Forças Armadas Brasileiras. A festa vai ser, portanto, em ambiente digital. Um site, uma plataforma que reúne todas essas iniciativas é o Ecos do Ipiranga. Você pode acessar Ecos do Ipiranga e aí encontrar diversas opções, como, por exemplo, a possibilidade de fazer um passeio virtual, conhecer a fachada do Museu do Ipiranga, que reúne muitas informações, também informações, curiosidades sobre a sua arquitetura. Também, Rodrigo, um projeto muito interessante que faz a conexão entre a história das pessoas que passam por aqui hoje com a história do museu. Um outro projeto chamado Expectativa e Realidade, que fala da expectativa das pessoas que costumavam frequentar o museu antes da sua reforma, não é mesmo? Porque ele está fechado para a reforma, com a equipe do museu falando se essas expectativas serão ou não, acontecerão ou não. Para quem gosta de Instagram, Rodrigo, também uma opção bem interessante, um filtro no qual as pessoas podem tirar fotos com personagens como Dom Pedro I, Tiradentes, Imperatriz Leopoldina. Enfim, diversas opções, até uma outra opção que é um voo panorâmico aqui sobre os jardins do Parque da Independência. Este local que está fechado desde 2013 para reforma e que deve reabrir em 2022. Estamos aqui na expectativa desde já. É com você, Rodrigo. Isso aí, estamos na expectativa da reabertura do museu, né, para as comemorações dos 200 anos da independência em 2022. Falando agora de notícia internacional, olha, a Índia ultrapassou o Brasil em casos de Covid-19. Veja os destaques do noticiário estrangeiro nesta segunda-feira. Um dos destaques do The New York Times diz: Índia ultrapassa o Brasil e se torna o segundo na lista global de casos de coronavírus. A Índia atingiu mais de 4,2 milhões de casos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Acabou a quarentena. Essa é a manchete do El País Brasil. Calor no feriado fez brasileiros baixarem a guarda para a prevenção à Covid-19. A perspectiva de um final de semana prolongado lotou estradas e encheu praias nos litorais paulista, carioca e nordestino. Depois de um outono e um inverno moderados, mais tristes por causa das mortes causadas pela Covid-19, a volta do clima quente às vésperas da primavera pode estar influenciando nesse afrouxamento nos cuidados. E o El Clarín também destaca a quantidade de pessoas nas ruas da Argentina. A manchete estampa: quarentena irracional. Argentina é entre os países com maior número de pessoas nas ruas durante o auge de casos de coronavírus. O jornal ainda diz: ninguém poderá tirar do país o título de campeão de quarentena. O confinamento pela pandemia começou no dia 20 de março e, entre idas e vindas, vai completar 6 meses no dia 20 de setembro. No entanto, o que fica certo é que o governo dita o que quer e os cidadãos fazem o que querem também. E o francês Le Monde destaca: com o fim das férias, especialistas estão preocupados com a progressão do vírus na França. A incidência agora está acima do limite, que é de 50 casos a cada 100 mil habitantes. Médicos e especialistas pedem consciência. Bom, em Israel tem novas diretrizes para conter o avanço do coronavírus. Os detalhes com a Danúbia Gleiser. Neste fim de semana, Israel ultrapassou 1.000 mortos por coronavírus. Entre as determinações do governo, que se reuniu no domingo para decidir as novas medidas para evitar a propagação do vírus, foi aprovado um toque de recolher noturno em 40 bairros, cidades e comunidades consideradas vermelhas, que são aquelas que têm uma alta taxa de infecção do coronavírus. Entre estes lugares que deverão seguir as novas medidas está a cidade antiga de Jerusalém, onde estão localizados o Muro das Lamentações, Domo da Rocha e a Basílica do Santo Sepulcro.
As novas restrições entrarão em vigor hoje a partir das 7 da noite pelo horário israelense e exigirá que as empresas fechem neste horário. Fica proibido as pessoas de caminharem a mais de 500 metros de casa entre 7 da noite até as 5 da manhã. O sistema educacional será interrompido, exceto em pré-escolas e educação especial. Os encontros para oração e outras finalidades serão limitados a 10 pessoas em espaços fechados e 20 pessoas em espaços abertos. A boa notícia é que o número de recuperados já ultrapassa 103 mil. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Danúbia. A seguir, a gente conversa sobre prevenção ao suicídio. E vamos mostrar também a devoção à Nossa Senhora de Caravaggio, no sul do Brasil. A gente segue para o intervalo com imagens ao vivo do Parque do Ipiranga, aqui em São Paulo. Nesse mês de setembro, acontece aqui no Brasil a campanha de prevenção ao suicídio e a cor amarela é o símbolo da campanha. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza o Setembro Amarelo. No Brasil, cerca de 12 mil casos de suicídio acontecem por ano. No mundo, esse número passa de 1 milhão. Essa triste realidade se dá principalmente entre os jovens. A gente recebe hoje o padre Lício Vale, aqui no CN Notícias, para falar sobre esse assunto. Padre, seja muito bem-vindo. Além de escrever sobre o suicídio, o senhor faz também um trabalho de prevenção. Quais são as causas do suicídio? Quem convive com a pessoa que traz um comportamento suicida pode perceber a intenção dessa pessoa em tirar a própria vida? De que forma? Seja bem-vindo, padre. Bom dia, Rodrigo. Uma alegria grande estar com você e os que nos acompanham. O suicídio, ele é um fenômeno complexo, multifatorial, são vários fatores que interagem para que ele aconteça. Os estudos recentes dizem que o suicida, no fundo, ele não quer matar sua vida, mas ele quer matar a sua dor de alma, que para ele é insuportável. E por isso que dá para falar, Rodrigo, em prevenção ao suicídio. Porque se a gente consegue identificar a dor de alma da pessoa e encaminhá-la a um serviço de saúde mental, ou psicólogo, ou psiquiatra, para que ela possa lidar com essa dor, a gente minimiza o risco dela tirar a vida dela. Normalmente, a pessoa que atenta contra a própria vida, ela dá sinais, né? Então, como identificar? Sinais de falas diretas, tipo, eu estou pensando em me matar, eu quero morrer, eu não aguento mais. E frases indiretas, tipo, eu estou pensando em fazer uma grande besteira, se isso acontecer de novo, eu acabo com tudo. Então, ficar atento às frases. A pessoa fala que ela está em dor emocional. Associadas com mudanças comportamentais, com mudanças de comportamento. Então a pessoa às vezes é muito alegre e tal, daqui a pouco ela deprime. Ela é muito calma, muito tranquila, daqui a pouco ela fica agressiva. Então, mudanças comportamentais associadas com falas, ligar o farol amarelo, porque a pessoa pode estar em risco de suicídio. Padre, é muito importante esse assunto, né? E de que maneira, então, o senhor falou aí de várias maneiras, né, de identificar e para prevenir o suicídio, além da área da medicina e da própria família, a religião ela tem um papel muito importante também. Ela tem um papel fundamental, Rodrigo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ter uma fé é o primeiro fator de prevenção ou de proteção ao suicídio. Porque ter fé nos faz nos relacionarmos com Deus, né? Então com um outro diferente de nós.
E isso nos livra da sensação de solidão e de abandono. Participar de uma comunidade de fé também é importante, não só pela força da oração, pela força da intercessão, mas também porque participar de uma comunidade aumenta os nossos relacionamentos sociais e, portanto, nos livram também da sensação de solidão, de abandono. A gente sempre tem na comunidade um apoio espiritual e emocional. Então, ter fé e praticar uma religião é o primeiro ponto fundamental, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, para proteger suicídio. Padre Elício, obrigado pela participação do senhor, né? O nosso tempo aqui ele é curtinho, mas no dia 16 de setembro, no Instagram, Canção Nova SP, a gente tem uma live marcada, a gente volta a falar mais sobre esse assunto, porque o Padre Elício, gente, ele teve um caso de suicídio na família, quando ele era adolescente, e hoje ele faz um trabalho grande de prevenção, inclusive já escreveu alguns livros sobre esse tema. Então, dia 16 de setembro, anote aí, às 9 da noite, uma live no Instagram da Canção Nova. Agora a gente muda de assunto. No Rio Grande do Sul, uma romaria motorizada e missas drive-in movimentaram o Santuário de Caravaggio, na cidade de Canela, no último sábado. Esse ano não foi possível realizar as atividades programadas para o mês de maio, devido à pandemia do coronavírus. Por isso, os organizadores usaram da criatividade para realizar a festa no último fim de semana. Centenas de veículos percorreram o entorno da Catedral de Pedras durante a Romaria de Caravaggio no último sábado. A Romaria motorizada saiu da Igreja Matriz às 9h30 da manhã em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, seguindo o caminhão dirigido por Alex Razeira, produtor de grama de 32 anos, que esperava há 10 anos pela honra de levar a imagem na Romaria. Segundo Alex, além de ser uma forma de agradecimento poder levar a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, é uma realização de qualquer motorista. Os primeiros carros do cortejo chegaram ao santuário por volta das 10h30 da manhã, mas até o começo da tarde alguns veículos ainda passaram pelo local em busca de bênção. Às 3h foi celebrada uma missa que reuniu em drive-in veículos particulares e frotas de automóveis de empresas da região. Um rosário com 8 metros de comprimento, feito com bolas de isopor e cano de aço, surpreendeu os que chegaram ao santuário. O projeto foi realizado pela comissão da festa. No domingo, o bispo da Diocese de Novo Hamburgo, Dom Zeno Restenteufel, celebrou uma missa no santuário. Esta é a 60ª edição da Romaria de Caravaggio. O CN Notícias termina aqui, a seguir tem Cantinho da Criança, e hoje à noite a missa aqui de São Paulo será às 8 da noite, direto daqui do estúdio da TV Canção Nova, com o padre João Gualberto, sem a presença de público. Fique com Deus, bom feriado e até amanhã com imagens ao vivo do Museu do Ipiranga.